Nós estamos hoje na sequência de um estudo, uma sequência de estudos que iniciamos no domingo passado, né? Hoje é a segunda aula e o tema dos nossos estudos, estamos trabalhando em volta desse tema, das promessas de Deus. E como nós vimos, são muitas promessas, né? Alguns dizem que são em torno de 6.000 promessas, que a gente, se fosse contar cada uma delas, e por isso nós não vamos estudar assim uma por uma, como a gente fez com a mutualidade, senão não daria para a gente concluir. Então nós vamos estar estudando de uma forma mais panorâmica. E se a gente olhar várias dessas promessas, muitas delas estão em torno desse tema, da segurança que Deus fornece para a gente, a segurança que nós temos em Deus. Então, se você fosse catalogar muitas dessas promessas e definir alguns temas gerais, né, e assim que a gente vai tentar trabalhar, e aí dentro desse tema da segurança divina, a gente consegue, dessas 6.000 promessas, muitas delas se encaixam dentro desse tema da segurança divina. E a gente vive num mundo bastante atribulado, né? De bastante preocupação, aflição muitas vezes. Quem não se lembra, em 2006, alguns dias de terror, né, que nós vivemos, quando o PCC tomou conta do nosso país, né, e eles fizeram uma rebelião maciça, vários presídios, os presos se rebelaram assim na mesma hora, em conjunto, né, e eles fizeram uma série de ataques com bombas e mortes para criar um pavor e um pânico na sociedade brasileira. E fizeram isso com muito sucesso, né? Fizeram isso de uma forma bem coordenada, bem organizada, bem estratégica, tanto que era o que se falava, só isso, né? Na televisão, e as pessoas ficaram em pânico, não saíam nas ruas, e foi uma rebelião simultânea com 73 presídios no estado de São Paulo, né? E o famoso Marcola foi quem encabeçou tudo isso. Mas isso foi só um exemplo, né, de como a gente passa por perigos e como a gente fica preocupado, assustado, como a gente sente insegurança desse mundo. Então é muito pertinente a gente se lembrar da segurança que a gente tem, mesmo nesse ambiente, mesmo nesse mundo tão tenebroso. E é isso que a gente vai estar falando um pouco nesta manhã. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Salmo 121. Nós vamos basear a nossa lição de hoje no Salmo de número 121. Eu coloquei essa imagem de uma mão segurando a mão de um bebezinho, né? E para as mães que estão aqui, e para quem já foi bebezinho, não vai se lembrar desse momento, porque você ainda era muito bebê, muito criança, poucas horas de vida. Mas talvez o sentimento mais gostoso é você dar o dedinho para o nenê e ele segura, né, o dedinho da mãe e sente aquele primeiro contato com a mãe, com o pai. E nós, muitas vezes, nos sentimos como um bebê, indefeso. Nesse mundo, se a gente não tivesse Deus, a gente seria como um bebezinho frágil, que depende totalmente daquele momento da sua mãe, dos seus pais. Ele não sobreviveria se não fosse seus pais. Nós temos que adotar essa postura de um neném indefeso, de uma criança pequena que precisa de Deus a todos os momentos.
e que depende de Deus a todos os momentos. E Deus está sempre com a mão dele estendida e a gente precisa agarrar essa segurança e viver dessa forma, na dependência de Deus. Por isso que essa foto é bem pertinente para o nosso tema. Mas se a gente ler Salmo 121, diz lá, pode acompanhar a leitura na sua versão: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, nem dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. A primeira coisa que nós vemos é que a nossa segurança, ela vem do Senhor. A pergunta, o salmista abre o salmo com uma pergunta: elevo meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? De onde? E a resposta é: meu socorro vem do Senhor. Então a primeira coisa que a gente vê é que a segurança, ela é divina, ela é de Deus, ela é do Senhor, ou seja, ela é sobrenatural. Da onde que ela não é? E é justamente nesses lugares que às vezes a gente coloca a nossa segurança, a nossa fé, a nossa ansiedade. E eu coloquei a foto aí do Scooby com o Salsicha, porque eles sempre estão em apuros, né? Eles estão sempre, quem gostava desse desenho, estão sempre metidos em alguma encrenca. E os fantasmas e os lobisomens e os bichos da vida, eles morriam de medo. Mas no final, tudo dava certo, né? E a gente muitas vezes, como o Salsicha, a gente morre de medo, a gente treme e a gente fica apavorado, mas no fim tudo dá certo, porque Deus está nos guardando. E melhor seria se a gente não ficasse com essa ansiedade, com esse medo, com esse pavor todo, e se lembrasse de que a nossa segurança vem de Deus. Mas de onde que ela não vem? A nossa segurança não vem da natureza. Diz lá em Jeremias 3:23, na verdade, os outeiros não passam de ilusão, nem as orgias das montanhas. Com efeito, no Senhor, nosso Deus, está a salvação de Israel. Muitas pessoas endeusam a natureza, né? Existe até um movimento onde dizem que Deus está em tudo, inclusive na natureza, né? E muitas vezes colocam a sua esperança, a sua ansiedade na natureza. E a natureza cura, e a natureza resolve. E não é bem assim. Tem sim a medicina homeopática, alopática, né? Que os índios muitas vezes curam com algumas coisas, umas plantas medicinais, isso existe sim. Mas não devemos depender da natureza para nada, porque ela é traiçoeira, ela é perigosa. A gente vê tsunamis, terremotos, vulcões, a natureza se rebelando contra a humanidade, justamente porque não temos feito o nosso papel, né? De cuidar, preservar dela. A nossa segurança também não vem de outros deuses, ou de ídolos, ou de imagens. Quantas pessoas não se ajoelham perante uma estátua, perante a estátua, a imagem da Ave Maria, outros falsos deuses, e colocam a sua esperança, a sua fé naquilo. E diz lá em Isaías 41:29, falando sobre esses ídolos: eis que todos são nada, as suas obras são coisa nenhuma, as suas imagens de fundição, vento e vácuo. Então, tem um salmo, né, que fala: tem ouvidos, mas não ouvem, tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem.
Mas é engraçado que muitas pessoas põem a sua segurança nessas imagens, nesses ídolos. Nossa segurança também não vem do homem. Jeremias 17:5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Muitas vezes a gente coloca a nossa segurança no homem. Muitas vezes a gente coloca a nossa esperança em pessoas. Fulano vai vir para a igreja agora e ele vai salvar a pátria. Aquele namorado que eu vou conseguir, ele vai me completar, ele vai me satisfazer, ele vai resolver a minha vida. O meu chefe novo, que esse finalmente foi mandado embora, agora esse chefe novo vai ser o cara. E os problemas vão continuar, porque a gente está colocando a nossa satisfação, a nossa ansiedade, dependência em homens, sendo que homens falham. A nossa segurança também não está em mim, ela não vem de mim. Isso também é uma filosofia, uma corrente muito atual, que muitas pessoas estão seguindo, esses livros de autoajuda e essa crença de que você pode, você consegue, você deve, por si só, alcançar as suas metas, os seus objetivos. E o homem sem Deus, diz lá em 2 Crônicas 20:12, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Aqui está falando no contexto de guerra, porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Então eles não estavam confiando neles mesmos, na força deles, no exército deles, eles estavam confiando em Deus. E uma última fonte de segurança que a gente pode também colocar é em recursos militares. E aí talvez falando mais em termos nacionais, abrangência maior, talvez um país pode colocar a sua segurança no seu exército, investe todo o dinheiro lá e achando que isso vai resolver, mas nenhum desses elementos, nem o exército, nem a natureza, nem o homem, nem você mesmo, nem outros deuses, nada pode trazer segurança para a gente. Como diz esse salmo: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Então essa é a primeira lição que a gente tem que guardar, que a segurança é divina e ela é sobrenatural. Ela vem de Deus. A gente usou semana passada algumas cores, vamos usar esse mesmo sistema hoje, e nós vamos ver agora também que a nossa segurança ela é fortalecedora. Diz ali o versículo 2, o versículo 3, ele não permitirá que os teus pés vacilem. Deus, ele não nos tira das situações ameaçadoras, mas ele nos livra nelas. Então ele não nos tira delas, mas ele nos livra nelas. Ele nos permite muitas vezes passar por tribulações, por apertos, por problemas. Ele não nos tira dessas situações. A gente passa por elas, mas ele não permite que a gente vacile, porque ele está lá com a gente. No meio do perigo, ele sustenta os nossos pés. É inevitável que a gente passe pelo vale da sombra da morte. Todos nós passamos, figuradamente ou literalmente, vamos passar quando morrermos. Mas nós vamos ver no final dessa aula que até na morte Deus está conosco. Nem a morte nem a vida pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, diz Romanos 8, no último versículo. Então é inevitável que a gente passe por problemas. Jesus disse: no mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então ele permite a gente passar por essas aflições, esses problemas, esses apertos, porque
muitas vezes nessas condições é que a gente cresce, é que a gente aprende, é que a gente vê que a mão de Deus está estendida. Quando está tudo bem, a gente não ora, a gente não pede ajuda, a gente não fica ansioso, a gente dorme bem. Mas quando as coisas estão difíceis, apertadas, algum problema, a gente perde sono, a gente pede ajuda, né? A gente ou começa a orar. Então a vida do crente não é um mar de rosas, porque se fosse um mar de rosas, a gente ia se esquecer de Deus. E muitas vezes o problema que a gente está passando é porque Deus está permitindo a gente passar para que a gente se volte para Ele. Para que a gente perceba que lá naquele problema Deus está conosco. E Ele está querendo agir e trabalhar na nossa vida. Alguém pode abrir, por favor, em Salmo 16 e 8? Vira para Salmo, capítulo 16 e 8. Outra pessoa pode abrir em Isaías 43, do versículo 1 ao 3. Salmo 16 e 8. O Senhor tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Isso. Um versículo bom para decorar, né? O Senhor, tenho o Senhor sempre à minha direita, a minha presença. O salmista falando, estando Ele sempre à minha direita, eu não serei abalado. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre esse conceito de estar à direita. O que significa isso? E a outra pessoa, Isaías 43, versículo 1 ao 3. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Isso, obrigado, Ariana. Tem um corinho, né, daquele grupo lá da Batista da Lagoinha, baseado nesses versículos. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, não te submergirão. Quando pelo fogo, não te queimarás. Olha as situações de perigo, de morte até, fogo, água, né? Chama, o Senhor ele está sempre ali. Eu coloquei algumas fotos para a gente se lembrar de algumas histórias onde os servos de Deus passaram por situações de perigo e morte e Deus esteve ali presente. Daniel na cova dos leões. Ele estava lá dentro com aquelas feras e Deus fechou a boca deles. Outra situação, também a história de Daniel, os amigos de Daniel, aquela chama, naquela fornalha ardente, quando eles decidiram temer mais a Deus do que ao rei, sucumbindo à ordem dele de adorar aquela imagem falsa, aquele Deus falso. Por causa disso eles foram jogados nessa fornalha. E quando eles jogaram 3, o rei viu ali 4 pessoas, né? Porque Deus estava, o Senhor estava ali com eles. Então o Senhor podia ter livrado eles daquela situação, mas não livrou. Passaram por aquilo e sobreviveram. Outra, Salmo 23, como citamos já, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo, né? A tua vara e o teu cajado me consolam. Nós vamos nos perder muitas vezes na vida. Nós vamos nos preocupar. Nós vamos perder noites de sono. Nós vamos ficar desempregados. Nós vamos ficar com contas sem pagar. Mas o Senhor está conosco. A tua vara, o teu cajado nos consolam. A gente tem que sempre lembrar disso. Lembrar sempre que no fim vai dar tudo certo.
estar tudo certo. Nós crentes devemos sempre ter essa visão positiva da vida. Muitas vezes a gente é pessimista, e por sermos pessimistas a gente se afunda, né? Tem muitos jogadores de futebol e pisam no campo com o pé direito, porque eles são supersticiosos. Mas é um ditado que a gente fala: eu acordei do lado certo da cama, ou eu pisou, vocês entenderam, né? O crente, ele sempre acorda com os dois pés, né? Que está bem firme, né? Ou então ele sempre acorda com o pé direito. Sempre para ele vai dar certo. Por mais que a situação esteja adversa, contrária, difícil, se ele é crente e ele conhece o Deus dele, ele sabe que no fim do dia ele vai conseguir dormir. Uma outra figura aqui, eu coloquei os discípulos quando estavam lá no mar e aquela grande tempestade, e Jesus estava lá no barco dormindo. E eles preocupados, apavorados: Senhor, vamos acordar. E Jesus estava dormindo. E essa informação é bem sugestiva, né? Que Jesus estava dormindo. Isso no texto é o que mais me chama a atenção. E ele estava vendo, como que ele podia estar dormindo? Quem já viajou de barco, de navio, nossa, qualquer balanço, né, se passa mal, tem gente que vomita e é mais sensível, né? E não era um barco grande, né? Imagino eu. E ele estava dormindo. Essa informação é bem sugestiva. Isso tem tudo a ver com a atitude de achar que Deus, em alguns momentos, está fora de circulação, ou está fora de contato com a gente. Não. Deus não está. Não é possível que Deus está comigo nesse momento. Acho que Deus esqueceu de mim. Muitas vezes a gente pensa isso, né? A gente pensa que Deus nos abandonou. Eu não consigo, às vezes a gente fala, eu não consigo sentir a presença de Deus enquanto eu passo por esse ou aquela situação. Deus parece que não ouve mais as minhas orações ou comentários desse tipo. Pura tolice. Pura tolice. Tem uma história de Davi que é bastante interessante. Davi, ele não tinha muita clareza dos planos de Deus acerca do seu futuro, a ponto de levar os seus pais para o rei lá dos Moabitas, a fim de protegê-los. Davi estava passando por uma situação difícil, Saul perseguindo ele, querendo matar ele. Saul ficou sabendo que aquele ia ser o sucessor, que o reino era de Davi, e ele, então, com medo, ele escondeu os seus pais lá com o rei dos Moabitas, e sabendo que se eles ficassem em companhia de Davi, eles podiam estar correndo risco de vida. E Deus não havia declarado em nenhum momento a sua intenção, através de alguma profecia, ou através de algum sonho, ou qualquer outro expediente desse tipo. Mas quando a gente vê, olha lá em 1 Samuel, abre a sua Bíblia, 1 Samuel, capítulo 23 e 14. 1 Samuel 23 e 14. Quem achou pode ler. Davi permaneceu nas fortalezas do deserto e nas colinas do deserto de Zif. Dia após dia Saul o procurava, mas Deus não entregou Davi em suas mãos. Isso. Davi permaneceu no deserto, nos lugares ali afastados, seguros, né? Ficou num monte no deserto, e Saul buscava todos os dias. Olha o final do versículo. Porém, Deus não o entregou na sua mão. Percebeu? Deus trabalhava em oculto na vida de Davi. Davi não sabia exatamente o que estava acontecendo, ele sabia que estava em perigo. Mas Deus estava protegendo Davi. Deus estava segurando, preservando a vida dele. Jesus estava nessa situação aqui, dormindo, e os discípulos achando que eles estavam correndo perigo.
E aí eles acordaram Jesus. Jesus falou: "Oh, homens de pequena fé, né? Por que estão com medo? Por que estão temendo? Vocês e eu, muitas vezes agimos como discípulos. Temos medo, olhamos para as circunstâncias, ficamos apavorados, achamos que Jesus está dormindo, que Ele se esqueceu de nós, ou que Ele nos abandonou. Quantas vezes nós nos portamos assim? Mas, mesmo que a gente não saiba, Deus está conosco. Mesmo que a gente não sinta, Deus está conosco. Não podemos esquecer isso. E a terceira lição que a gente aprende lá de Salmo, voltando para o Salmo 121, é que a segurança de Deus, ela é infalível. O que diz lá no versículo 4? É certo que não dormita. Isso, não, no final do 3 e parte do 4. Não dormitará aquele que te guarda. Yes. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. Nós temos que dormir, porque a gente precisa repor as nossas energias. Mas aqui fala que Deus não dorme. E quando a gente dorme é quando a gente está mais vulnerável, né? Se alguém quiser vir no meio da noite e nos matar, se a gente está dormindo, a gente não vai nem saber, nem perceber. E muitas vezes assaltos, ataques acontecem no escuro, à noite, quando a gente está menos preparado, né? Menos vigilante. Aqui fala que Deus não dorme. A gente tem costume de dizer, né? A dormir como um anjo. Eu sempre falo isso, que foi na mesma hora que sobre o anjo dormir, onde será que estaria? Que buraco que estaria? Jesus dormiu, né? E Jesus é Deus. Então, nesse sentido, Deus dorme, Deus dormiu. Mas Jesus, na sua humanidade, ele tinha acabado de dar o sermão do monte, horas e horas ali, e foi exaustivo, né? Ele estava cansado, dormiu. Mas aqui, não sei se uma forma figurativa ou se é assim mesmo, mas Deus aqui fala que ele não dorme, ele está sempre vigilante. Nada escapa da sua atenção, nada escapa do seu controle, nada. Ele é onisciente, onipotente. Eu costumo brincar, eu estava querendo voltar a ter uma moto, né? Meus pais já olham preocupados, né? A Bela, minha sogra, não, você não vai comprar moto, lembra quando você tinha, você caiu, quase morreu, não sei o quê. Eu falei, gente, se Deus está no controle, se é para eu morrer na moto, eu vou morrer na moto. Se é para eu morrer de carro, se é para eu morrer no avião, se é para eu morrer lá na escola do Realengo, eu vou morrer, né? E eu até ficava brincando com a Mel, né? Eu costumo sair atrasado, né, para as coisas. Aí eu chego atrasado. Aí eu de moto, eu não vou atrasar tanto. Aí eu vou 120, 140, eu consigo chegar em tempo. E a gente não deve abusar, né, da segurança. A gente não deve ser negligente. A gente não deve, Deus guarda e deixar a casa aberta. Deus protege de não fazer um seguro do carro, por exemplo. Não tem nada de errado fazer seguro de carro, seguro de casa, ou ter alarme na igreja. Não tem nada de errado com isso. E a gente deve fazer isso, né? A gente deve se preocupar com a nossa segurança. Essa é a parte da gente. Mas nada adianta a gente ter toda essa segurança se Deus não está conosco. Se Deus não está do nosso lado. Se a gente não está no time de Deus. Pode pôr segurança, pode pôr o que for, né? Se Deus não guardar, diz lá no Salmo 127:1, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Nós podemos
podemos ter uma polícia bem treinada, bem equipada, ter sistema de vigilância eletrônica, tudo, mas se o Senhor não guardar, é tudo igual. Somente Deus que pode nos proteger perfeitamente. Davi declara lá em Salmo 4, versículo 8: em paz me deito e logo pego no sono. Por quê? O Senhor, só tu me fazes repousar seguro. Nós, como crentes, não deveríamos perder noites de sono. Nós não deveríamos ter ansiedade. Nós não deveríamos sentir tristeza, depressão, teoria. Nós somos humanos, somos fracos. A gente, às vezes esquece da segurança que a gente tem em Deus. Mas não é normal a gente não dormir. Por que a gente não dorme? Por que às vezes a gente tem insônia? Porque a gente está preocupado com alguma coisa. Aqui fala, o Davi falou: eu me deito e logo pego no sono, porque eu sei que o Senhor, Ele que me faz repousar seguro. Então, se você estiver com insônia, se estiver triste, ansioso, tem que lembrar desses versículos, lembrar da segurança, da presença de Deus. A quarta coisa que a gente vê aqui nesse Salmo de 121 é que a segurança de Deus, ela é pessoal. É como se a gente tivesse um guarda-costa pessoal. O Ronaldo ou outros jogadores famosos, onde quer que eles estejam, eles estão sempre com 3, 4, 5 guarda-costas maiores que o Fred, ali atrás deles, guardando, protegendo eles, né? E eu não gostaria de ser uma pessoa assim, né? Não tem muita liberdade, não tem muita privacidade, todo lugar que vai, todo mundo quer vir falar, pegar um autógrafo. É como se a gente tivesse uma segurança particular. E a segurança próprio Deus, Criador do céu e da terra. Imagina. Não precisa nem pagar, né? Nem precisa pagar. Não tem carne para pagar todo mês. Quantas vezes vocês estão vendo aqui no texto de Salmo 121, quantas vezes a palavra o Senhor? Conta. Seis? Um no versículo 2, 2 vezes no versículo 5, uma vez no 7 e uma vez no 8. 5 vezes. Né? 5 vezes aparece a palavra o Senhor, para enfatizar essa proteção pessoal. Zacarias 2 e 5 diz: pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Eu mesmo, o Senhor, dizendo lá naquele contexto de Zacarias. Alguém pode abrir no Salmo 91? Salmo 91, versículo 1 e 2. Que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: meu refúgio é o meu baluarte, Deus meu, em quem confio. Agora o 4, Sandra. Cobrir-te-á com as suas penas, e sob as suas asas estarás seguro. Pula para o 10. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Isso. Então está aí mais um versículo onde a gente vê a segurança de Deus. A expressão aqui no Salmo 121 diz: o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. A expressão o Senhor é a tua sombra, à tua direita, reforça a ideia de uma segurança pessoal. A tua sombra não afasta de você. Aonde você vai, a tua sombra vai junto. É como se Deus fosse a tua sombra. Ela está sempre ali, do seu lado. A
A sombra é um reflexo inseparável do corpo. E aqui fala que o Senhor é como está sempre conosco como uma sombra. E a expressão à tua direita, que também fala aqui no versículo 5, é uma postura pessoal de um defensor diante de acusadores. Alguém abre em Salmo 109. Essa expressão à tua direita é uma posição de uma pessoa que está te protegendo, que está te assistindo, te defendendo. Salmo 109, 31, que diz lá: Pois ele está à direita do necessitado, para livrar a sua alma dos que o condenam. Viu? Ele está à direita do necessitado. Agora Salmo 110, versículo 5. O Senhor à tua direita ferirá os reis no dia da sua ira. Isso, o Senhor à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Posição de novo, à direita. Posição de segurança, de proteção, de defesa. Romanos 8. Agora lá no Novo Testamento, Romanos 8, 34. Outra pessoa pode ler. Quem nos condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressurgiu dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Isso, Jesus está à direita de Deus e Ele intercede por nós. Ele está preocupado conosco, Ele está intercedendo por nós, em favor de nós, na presença de Deus. O Senhor é o nosso, como se fosse o nosso guarda pessoal, sempre conosco. O último versículo de Mateus diz: E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus é o nosso guarda pessoal. Então, a segurança, ela é pessoal, além de ser infalível, além de ser fortalecedora, nossos pés não vão vacilar, e ela é divina. E a quinta característica da segurança de Deus é que ela é completa. No versículo 6 e 7 diz: De dia não te molestará o sol nem a lua de noite, o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. A ênfase é a proteção total de Deus aqui nesses dois versículos. Fala de dia e fala de noite, né? Fala de coisas físicas e fala de coisas também espirituais, coisas não físicas. Fala que a tua alma, guardará a tua alma. São 24 horas de proteção, 7 dias por semana, 365 dias por ano, sempre. Deuteronômio 33 e 12 diz lá: o amado do Senhor, Deuteronômio 33 e 12, quem estiver anotando, o amado do Senhor habitará seguro com ele, todo o dia o Senhor o protegerá, e ele descansará nos seus braços. Todo dia. E Isaías 27, 3, eu, o Senhor, olha a ênfase de novo aí, proteção pessoal, eu, Senhor, a vigio e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano, de noite e de dia eu cuidarei dela. A ênfase que o salmista dá aqui, ela enfatiza: o Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. A proteção de Deus, ela é física e espiritual também, abrangendo não só o nosso corpo, nossa alma também, o nosso espírito também. João fala que o maligno não lhe toca. 1 João 5,18, né? Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado, antes aquele que nasceu de Deus, Deus o guarda e o maligno não lhe toca.
A gente ouviu, né, em fevereiro, uma semana lá com o Jim Myers e também com o Mark Ellis, e especificamente no assunto sobre angiologia, a gente ouviu que a opinião do Mark Ellis é que em alguma circunstância, em algum momento da vida do crente, o maligno pode lhe tocar. E aí houve um debate, o que significa esse tocar, né? Até que ponto vai isso? Ele consegue entrar na nossa mente, por exemplo, colocar ideias no nosso pensamento, ele consegue possuir o nosso corpo, como pessoas podem ficar endemoniadas. E eu pelo menos sempre aprendi que o crente, ele é selado pelo Espírito Santo. E isso é uma segurança eterna. E duas pessoas não podem ocupar o mesmo espaço, né? A lei da física. Por isso que se nós estamos ocupados, selados pelo Espírito Santo, Satanás, nenhum demônio pode ocupar aquele espaço. Por isso que fala que ele não nos toca, ele não pode fazer isso, não é direito dele, porque a gente não pertence mais a ele. A gente pertence, nós somos filhos de Deus agora. Nós somos selados pelo teu Espírito. Então isso foi o que eu sempre criei. E o que ele falou, né, mexeu bastante com os nossos princípios, alguns conceitos que a gente tinha. E ainda não sei se eu concordo, se eu ouvi de novo 2, 3 vezes, só não vai lembrar, outros estavam lá, né? Mas ele disse que em algum contexto, em algum momento muito específico, ele acha que a gente pode deixar ser levado, se a gente não vigiar, isso pode acontecer. Mas não é o tema, quer dizer, acaba envolvendo isso, né? Mas a gente pode, em outro momento, talvez, entrar mais a fundo. Em Jó, capítulo 11 e 18, diz assim: sentir-se-á seguro, porque haverá esperança. Olharás em derredor e dormirás tranquilo. Deitar-te-ás e ninguém te espantará. Muitos procurarão obter o teu favor. A última característica que a gente vê sobre a segurança de Deus é que ela é eterna. Ela é completa, e por ser completa, ela tem que ser eterna. Se ela não fosse eterna, ela não seria completa. Valeria só para aqui e agora, né? Mas diz o último versículo, o 8: o Senhor guardará a tua saída, a tua entrada, desde agora e para sempre. A expressão a tua saída e a tua entrada, ela é interessante, ela pode ser entendida de duas maneiras. Primeiro, a proteção em jornadas, por exemplo. Quando a gente vai viajar, o Sandro foi esse fim de semana passado, ele saiu da casa dele, foi até a rodoviária, pegou um ônibus, chegou lá, né, o irmão buscou ele, pegou de carro, ficou, voltou. A gente tem que sair, tem que entrar. E eu não duvido que muitas vezes a gente está andando na rua, eu quando estou andando a 140 na estrada, Deus está me protegendo. Estou brincando, gente, não anda a 140. De moto não protege. De moto não. Deus está sempre nos guardando a cada momento. E surge a pergunta: mas por que será que então o crente sofre acidentes? Por que o crente passa por assaltos, é roubado, por exemplo? Será que Deus descuidou, vacilou e o ladrão foi mais esperto do que Deus e roubou o Filho de Deus? Não é bem assim, né? Deus está no controle de tudo. Nós em nós. Então a gente acha que a gente tem capacidade para fazer. E às vezes aquela situação, Deus quer que a gente passe por ela. Pode ser que aquela situação não vale da morte. Para você, para mim. Mas tem uma outra característica dessa saída e dessa entrada que é interessante. E talvez meu pai vai gostar desse comentário, né? Aqui um pouco diferente a ordem, porque a gente primeiro sai de um lugar para entrar em outro, né? Ou quer dizer, a gente pensaria que a ordem seria entrar, você entra no lugar e depois sai, mas aqui fala saída primeiro e depois fala de uma entrada, né?
E um comentário que eu li sobre isso é que isso pode também estar se referindo à proteção de Deus, que ela se estende até após a morte, ou até na morte, né? Observa que o salmista diz a primeira saída e depois a entrada, quando a ordem natural seria o inverso. Portanto, o salmista ele pode estar falando da saída desta vida para a entrada na outra, né? Então pode ser que tenha isso em jogo, a saída, o êxodo dessa vida, quando a gente morre, falece, e a nossa alma vai deixar o nosso corpo, e nessa viagem, que talvez é a maior viagem de todas, Deus está levando a nossa alma, nos protegendo até a entrada de sua face na presença dele. Quem ainda não assistiu, assiste o filme Thor, muito interessante. Você pode ter uma ideia um pouco dessa viagem que todos vamos experimentar assistindo esse filme. Como é que chama? Thor. Aquele desenho animado do Homem do Martelo, né? É um filme desse super-herói, né? É da mitologia nórdica e tudo isso. O Rosane gosta daquela série do Senhor dos Anéis, né? Desse contexto aí. Salmo 116, para a gente terminar, em versículo 15 diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Uma coisa preciosa. Nós devemos encarar a nossa morte. Todo crente não deve ter medo nem da morte. A morte deve ser uma alegria. Estou falando que no seu funeral hoje todo mundo tem que estar pulando, cantando, feliz da vida, né? Porque para quem fica é triste. Mas deveria ser um ambiente muito mais alegre. Porque é um momento de promoção, um momento daquela viagem que a gente, todo mundo espera. Quando a nossa fé, que a gente tem a fé com os olhos da fé, a coisa que a gente ainda não vê com os olhos físicos, mas só com os olhos da fé, a gente vai ver nessa viagem. A gente vai chegar lá, a nossa fé será consumada. Então o salmista fala aqui: precioso é para os olhos do Senhor a morte dos seus santos. Então, irmãos, a proteção de Deus, ela é eterna, completa, pessoal, infalível, fortalecedora, e ela é divina. Hoje à noite nós vamos ver mais um aspecto da segurança de Deus, mas falando mais da nossa salvação, né? Dando um foco, uma ênfase para a nossa salvação. Então, se você quiser pegar a extensão dessa aula de hoje, você está convidado para vir hoje à noite, e nossa reunião começa às 19 horas, né? Salmo 127. Muitos dos versículos que a gente citou estão nos Salmos, né? O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Vamos encerrar cantando. O Silvio pode tocar para a gente.